исключительным целям, будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника. Enviou mais de 20 veículos blindados e caminhões para reforçar a fronteira com a По военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе, в силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Putin ameaça usar seu míssil mais poderoso na Ucrânia, entenda as consequências. E o mundo está em alerta máximo. Neste vídeo, explicamos em detalhes a declaração do presidente russo e os possíveis impactos dessa ameaça na guerra entre Rússia e Ucrânia. Você vai entender o que é o míssil Sarma, conhecido como Satan II, e como ele pode mudar os rumos do conflito. O que você vai descobrir neste vídeo? Por que Putin está ameaçando usar um dos mísseis mais letais do mundo? As reações internacionais dos Estados Unidos, OTAN e outros países. As consequências de um possível ataque com esse armamento poderoso. O impacto global em termos de segurança, economia e geopolítica. Este é o momento mais crítico da guerra entre Rússia e Ucrânia. Será que estamos à beira de um conflito nuclear? Assista até o final para entender todos os cenários e compartilhe sua opinião nos comentários. Não perca! Inscreva-se no canal para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia e outros temas de geopolítica global. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia, escalou significativamente em 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala ao território ucraniano. Desde então, a guerra tem sido marcada por intensos combates, sanções econômicas internacionais e uma crise humanitária devastadora. Nos últimos meses, o cenário tem se tornado ainda mais tenso, com a Rússia enfrentando desafios significativos em suas operações militares. Isso levou o presidente Vladimir Putin a adotar uma postura mais agressiva, incluindo ameaças explícitas de usar armamento de alto impacto. Sobre o míssil mais poderoso de Putin. O míssil em questão é o RS-28 Sarma, conhecido no Ocidente como Satan II. Este é um míssil balístico intercontinental e ICBM, com capacidade para transportar até 10 ogivas nucleares. Ele é projetado para superar sistemas de defesa antimísseis e atingir qualquer parte do mundo, com um alcance estimado de 18 mil quilômetros. O Sarma é considerado uma peça-chave no arsenal militar da Rússia e tem sido frequentemente mencionado como uma arma estratégica ou para garantir a superioridade do país em um possível confronto global. A ameaça de Putin. Em sua declaração mais recente, Vladimir Putin sugeriu que a Rússia poderia considerar o uso do Sarma contra alvos na Ucrânia, caso o que ele chamou de ameaças existenciais ao país continuem. Essa declaração foi vista como uma tentativa de dissuadir o Ocidente de continuar apoiando a Ucrânia com armamentos avançados e ajuda militar. Motivações para a ameaça. As motivações por trás dessa ameaça podem ser atribuídas a vários fatores. Pressão militar. A Rússia tem enfrentado dificuldades em manter o controle de áreas estrategicamente importantes na Ucrânia, especialmente após as contraofensivas ucranianas apoiadas por armamentos ocidentais. Pressão econômica. As sanções internacionais estão afetando significativamente a economia russa, aumentando a necessidade de demonstrar força. Política interna. Putin enfrenta crescente insatisfação dentro da Rússia, e uma ameaça como essa pode ser vista como uma tentativa de reforçar seu poder entre aliados e o público interno. Reações internacionais. A resposta global à ameaça de Putin foi imediata. Os Estados Unidos e seus aliados na OTAN condenaram veementemente a declaração e reforçaram seu compromisso de apoiar a Ucrânia. Analistas alertam que o uso do Sarma em qualquer circunstância seria catastrófico, potencialmente desencadeando uma resposta militar global e levando o mundo à beira de uma guerra nuclear. Por outro lado, países como China e Índia, que têm mantido uma posição mais neutra, pediram moderação e um retorno às negociações diplomáticas. Consequências potenciais. Se o míssil Sarma fosse usado na Ucrânia, as consequências seriam devastadoras. Impacto local. Um ataque desse tipo causaria destruição em massa e inúmeras mortes, criando uma crise humanitária sem precedentes. Resposta militar global. É provável que a OTAN responda militarmente, aumentando o risco de um conflito nuclear.
Crise econômica mundial, as cadeias de suprimento globais já afetadas pela guerra seriam ainda mais prejudicadas, resultando em inflação, escassez de alimentos e instabilidade nos mercados financeiros. Deslocamento populacional, e milhões de pessoas seriam forçadas a fugir, criando uma crise de refugiados em uma escala ainda maior do que a atual. As declarações de Putin sobre o uso do míssil Sarma devem ser vistas não apenas como uma ameaça, mas como um lembrete do quão delicada é a situação atual. A comunidade internacional enfrenta um desafio sem precedentes em encontrar uma maneira de conter o conflito sem escalá-lo para proporções catastróficas. Sobre o míssil mais poderoso de Putin. O RS-28 Sarma, conhecido como Satan II, é uma das armas mais avançadas no arsenal militar da Rússia. Trata-se de um míssil balístico intercontinental com alcance de até 18.000 km, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares e superar sistemas de defesa antimísseis. Seu design moderno permite que ele transporte até 10 ogivas individuais, cada uma podendo atingir diferentes alvos simultaneamente. Essa capacidade faz do Sarma uma arma de dissuasão estratégica, destinada a garantir que nenhum país desafie a Rússia militarmente sem sofrer graves consequências. O míssil foi desenvolvido para substituir o R-36M, ou Satan I, e começou a ser introduzido em operações militares em 2022. Além de seu alcance e poder destrutivo, o Sarma tem trajetórias de voo ajustáveis que dificultam sua interceptação, tornando-o praticamente imbatível em cenários de guerra global. A ameaça de Putin. Recentemente, Vladimir Putin anunciou que a Rússia considera o uso do Sarma caso ameaças existenciais ao país persistam. Essa declaração foi feita após crescentes pressões internacionais e sucessos militares da Ucrânia apoiados pelo Ocidente. Putin argumenta que a Rússia está sendo empurrada para uma posição onde medidas extremas poderiam ser necessárias para proteger seus interesses nacionais. No entanto, especialistas acreditam que essa ameaça também é um movimento estratégico para criar temor e dividir as opiniões dos aliados da Ucrânia. Motivações para a ameaça. Demonstrar poder militar. A Rússia busca reforçar sua posição como uma superpotência militar em meio às perdas sofridas na guerra. Pressão diplomática. A ameaça pode ser uma tentativa de dissuadir os países ocidentais de continuar fornecendo armas à Ucrânia. Controle interno. Dentro da Rússia, uma demonstração de força como essa pode ser usada para consolidar o apoio popular e minimizar críticas internas. Reações internacionais. A ameaça gerou respostas contundentes de líderes internacionais. Estados Unidos e OTAN, ambos condenaram a declaração de Putin e reafirmaram seu compromisso com a defesa da Ucrânia. Além disso, alertaram que qualquer uso de armas nucleares enfrentaria uma resposta rápida e decisiva. China e Índia, embora mantenham uma posição mais neutra, pediram moderação de todas as partes envolvidas e destacaram a necessidade de negociações diplomáticas para resolver o conflito. Consequências potenciais. Caso o míssil Sarma seja usado, o impacto seria devastador, tanto local quanto globalmente. Impacto humanitário. Milhares de vidas seriam perdidas instantaneamente, e as áreas atingidas ficariam inabitáveis por décadas devido à radiação. Efeito dominó geopolítico. Um ataque desse tipo poderia levar a uma escalada militar global, incluindo possíveis retaliações nucleares por parte da OTAN. Crise econômica mundial. A interrupção de mercados e cadeias de suprimento globais resultaria em inflação severa e falta de recursos essenciais, como alimentos e combustíveis. Ameaça ambiental. O uso de armas nucleares teria consequências catastróficas para o meio ambiente, afetando o clima e a biodiversidade global. A ameaça de Putin destaca os perigos de um mundo onde as tensões geopolíticas atingem níveis sem precedentes. Essa situação exige uma abordagem equilibrada, com foco em diplomacia e prevenção de conflitos. No entanto, enquanto essas ameaças persistirem, a incerteza global continuará a crescer, exigindo vigilância e cooperação internacional. O RS-28 Sarma é um marco no desenvolvimento de armas estratégicas pela Rússia. Combinando tecnologia de ponta e alcance sem precedentes, ele foi projetado para ser um elemento-chave no equilíbrio de poder global. O míssil utiliza sistemas de navegação avançados que permitem trajetórias imprevisíveis, dificultando sua interceptação por sistemas de defesa.
Além disso, sua capacidade de transportar ogivas nucleares múltiplas com alvos independentes reforça seu potencial de dissuasão. Esse armamento é descrito por militares russos como imparável e frequentemente apresentado em discursos de Vladimir Putin como prova da superioridade tecnológica da Rússia no campo militar. Reações internacionais. Líderes globais responderam à ameaça com uma combinação de condenações e apelos por moderação. Nações aliadas à Ucrânia, em países como Alemanha, França e Reino Unido reforçaram sua posição de apoio à Ucrânia, anunciando novos pacotes de ajuda militar e humanitária. Nações neutras, em países como Turquia e Brasil têm se oferecido como mediadores para reduzir as tensões, buscando uma solução negociada para o conflito. Organizações internacionais, a ONU emitiu um alerta sobre o risco de escalada e pediu que todas as partes respeitem os tratados internacionais relacionados ao uso de armas de destruição em massa. Outros aspectos do cenário atual. Além das ameaças nucleares, a guerra está se intensificando em outras frentes. Os combates se concentram em áreas estratégicas da Ucrânia, com ambos os lados buscando ganhos territoriais. A Rússia continua enfrentando sanções econômicas rigorosas, enquanto a Ucrânia recebe armamentos sofisticados de aliados ocidentais. Ao mesmo tempo, a mobilização militar russa, que inclui o recrutamento de civis, tem gerado descontentamento interno. Milhares de russos deixaram o país para evitar o alistamento, enquanto protestos isolados surgem mesmo diante da repressão estatal. Reflexão sobre a situação geopolítica. As ações da Rússia e as respostas globais refletem uma crescente polarização nas relações internacionais. A retórica agressiva de Putin, combinada com as complexidades do conflito na Ucrânia, destaca os desafios de manter a estabilidade em um mundo multipolar. Sobre o míssil mais poderoso de Putin. O RS-28 Sarma, também chamado de Satan II, representa um dos maiores avanços em tecnologia militar da Rússia. Ele foi projetado para reforçar a posição do país como uma superpotência nuclear, sendo uma resposta direta às modernizações de arsenais feitas por países como os Estados Unidos. Esse míssil é conhecido por sua capacidade de carregar ogivas múltiplas, atingindo vários alvos de forma simultânea e precisa. Diferente de armamentos anteriores, ele possui trajetórias que podem contornar sistemas de defesa, tornando-o um recurso altamente estratégico. A construção do Sarma começou em meio a um período de tensões crescentes entre a Rússia e o Ocidente, destacando a intenção de Moscou de manter uma posição intimidatória no cenário global. A ameaça de Putin. A recente menção de Putin ao uso do RS-28 Sarma foi feita em um contexto de intensificação do conflito na Ucrânia. O presidente russo justificou suas declarações argumentando que a integridade territorial e a segurança da Rússia estão sob constante ameaça. Por trás dessa ameaça, há um recado para os aliados da Ucrânia: uma escalada de apoio militar ao país pode levar a consequências inimagináveis. A Rússia, por meio dessa retórica, busca não apenas uma vantagem no campo de batalha, mas também uma reconfiguração das dinâmicas globais de poder. Motivações por trás das ameaças. Fortalecer a imagem doméstica. Internamente, o governo russo utiliza essa retórica para reforçar a narrativa de resistência contra o Ocidente, justificando suas ações militares na Ucrânia. Dividir aliados. A ideia de uma guerra nuclear é tão temida que pode levar algumas nações a reavaliar seu envolvimento no apoio à Ucrânia. Ameaçar de forma estratégica. Putin sabe que a mera menção de um armamento como o Sarma já é suficiente para gerar incertezas e desestabilizar discussões diplomáticas. Países da OTAN. Após as ameaças, membros da OTAN convocaram reuniões de emergência para discutir estratégias de resposta e novas medidas de proteção para seus membros. Mercados financeiros. A simples possibilidade de escalada resultou em flutuações nos mercados globais, especialmente nos setores de energia e alimentos. Sociedade civil. Manifestações contra a guerra foram observadas em várias capitais globais, com pedidos por desarmamento nuclear e negociações de paz imediatas. A escalada do conflito no terreno. Enquanto isso, no campo de batalha, a guerra toma rumos cada vez mais complexos. A Ucrânia, com suporte de tecnologia avançada e armamento ocidental, conseguiu resistir em várias frentes e até recuperar territórios estratégicos. Por outro lado, a Rússia intensifica seus esforços militares, ampliando os bombardeios em infraestrutura civil e energética na Ucrânia.
Isso tem gerado uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de pessoas deslocadas e sistemas essenciais paralisados. A dinâmica diplomática. Na arena diplomática, poucos avanços foram feitos. Iniciativas de mediação, como as lideradas por países neutros, encontram resistência de ambos os lados, enquanto os líderes globais enfrentam dificuldades para estabelecer um canal de diálogo viável. A guerra não é apenas um conflito entre duas nações, mas também uma luta por poder, influência e a definição das regras do sistema internacional no século XXI.